Abram suas Bíblias Sagradas no Evangelho de João novamente. Então vamos agora nos alimentar. Está preparado para sentar-se na mesa do Senhor? Então se assente e aproveite que tem um banquete sendo servido essa noite pelo Espírito Santo. Mais uma vez, uma palavra poderosa revelada para a glória e para a honra do nome de Jesus. Evangelho de João. Nós vamos juntos ao capítulo 14. Aleluia, Jesus. Evangelho de João, capítulo 14. Aleluia. Esperando os irmãos encontrarem. Aquele que encontrou, diga amém. Amém, Jesus. Vamos então juntos, somente no versículo 12. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Diga amém. Amém. Vamos fazer nossa oração em cima desse pequeno versículo. Senhor, eis aqui uma pequena porção da Tua palavra, lida, para que Teu Espírito, Senhor, confirme a revelação de tudo que o Senhor planejou falar aos nossos corações essa noite. Mas é necessário que mentes estejam, Senhor, libertas, abertas para receber a mensagem, com o coração, Senhor, totalmente contrito na Tua presença, para que possam todos com humildade reconhecer que o Senhor fala, Pai, em nome do Senhor Jesus. E quando o Senhor fala uma palavra do Senhor, ela não pode voltar para o Senhor sem antes cumprir o propósito pelo qual ela foi dita. Então que a Tua glória seja manifestada nessa mensagem, como sempre o Senhor tem feito todas as vezes que revela a Tua palavra, aqui ou em qualquer lugar onde o nome de Jesus é pregado como Evangelho, a Tua palavra em nome de Jesus. Amém, igreja? Com a glória de Deus. Então vamos meditar um pouquinho, lendo novamente o versículo 12, que diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. Amém? Você conhece as obras de Jesus? Pois Jesus está dizendo que fará, aquele que crê, fará as mesmas obras que Ele fez. Ele fala, e outras maiores fará. E o motivo é esse, porque Ele foi para junto do Pai. Então o Espírito Santo agora podia ser enviado, né, para estar com todos aqueles que creem em Jesus. É por isso que vocês vão continuar fazendo as obras que eu faço, e outras maiores vocês farão, porque Ele quis dizer assim: o Espírito do poder estará convosco, porque eu vou para o Pai, Ele então vai ser enviado, o outro Consolador. Amém? Então, para a glória de Deus, esse é o recado inicial, mas não é o tema da noite, né? Deus quis apenas mostrar que nós vamos fazer as obras que Ele fez. Ele garante isso. Diga: Deus não é homem para mentir. Amém, igreja? Você crê? Então vamos em Números, ver se isso é registrado na Bíblia, ou se é apenas uma palavra, como tantas palavras de filosofias. Não é uma palavra de filosofia isso. Isso não é nenhuma filosofia humana, essa palavra que eu disse que Deus não é homem. É um registro para que todos saibam que Deus nunca mente, porque Ele é a própria verdade. Então, aqui está registrado na sua Escritura Sagrada, em Números capítulo 23. Então você viu agora em João 14 que Ele disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho feito. Jesus disse: e outras farão outras maiores ainda. Então eu perguntei: quantos aqui creem que Deus não mente? Você falou, nem precisei perguntar, já falei afirmando que Deus, e todo mundo já de pronto e concordou, dizendo amém. E nós sabemos que Deus não é homem para mentir. Isso é um registro bíblico. Nós sabemos pela fé que temos que Ele é a verdade. Mas é um registro nas Escrituras Sagradas de Deus. É um registro de que Deus nunca mente, porque Ele não é homem para mentir. Então veja o versículo de número 19, quando isso foi registrado, dizendo: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Diga glórias a Deus. Olha o registro aí, amados. Então, se Ele por acaso disse, aqui disse, o versículo 19 deixa muito claro:
Se Ele prometeu, Ele vai fazer. E se Ele falou, Ele vai cumprir. Diga amém? Amém. A palavra garante isso. E quem é a palavra senão um documento oficial de Deus aos homens? Não é, igreja? Então, Ele mesmo disse tantas coisas. E tudo que Ele disse é a verdade. E vamos ver em Isaías, no capítulo de número 55. Nós estamos fazendo uma introdução para que você entenda qual é a mensagem dessa noite. Então nós temos que ter dentro de nosso coração e nossa mente uma certeza que essa palavra é a verdade. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada é a verdade, mas às vezes um inimigo consegue fazer com que nós esqueçamos que isso aqui é um registro real da palavra de Deus, falando aos homens, é um documento de Deus, é uma legalidade. Se você tomar convicção dessas palavras e praticar o que ela diz para você praticar, no mundo espiritual é uma legalidade para que ocorra na sua vida o que foi dito, o que você está fazendo, em nome de Jesus, amém? E em Isaías 55, e no versículo de número 10 e o 11, ele diz assim a respeito da palavra dele: porque assim como descem a chuva, todos encontraram Isaías 55, 10? Ainda a respeito da palavra dele: assim como descem a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar sempre ao semeador, e pão ao que come. O versículo 11 diz: assim será a palavra que sair de minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Diga glórias a Deus. Vamos então rever o que nós estamos aprendendo. O Espírito Santo manda dizer: em verdade, eu vos digo. Jesus disse isso aos seus discípulos, e está dizendo isso hoje aos discípulos de hoje: olha, vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz, e outras maiores vocês farão. O motivo é esse, que eu estou já junto com o Pai, e o Espírito Santo já desceu sobre vós. Você crê? Amém. Naquela ocasião ele disse que eu vou para o Pai. Hoje o Espírito Santo me permite falar. Jesus está dizendo: já estou com o Pai. O Espírito Santo já está sobre vós. Amém? Então vocês façam as obras que eu fiz, e façam elas maiores ainda, outras maiores. E façam isso porque o Espírito do poder está aí convosco. Amém? Depois ele revela: olha, eu falei isso, eu não sou homem para mentir, e muito menos filho do homem para que me arrependa. E se eu disse alguma coisa, vai se cumprir. Assim como a chuva desce e a neve para regar a terra e dar a semente ao semeador e pão ao que come, assim também toda palavra que sai da minha boca nunca voltará para mim vazia, sem antes cumprir o propósito pela qual eu a designei. Até aqui nós fomos e entendemos, amém, igreja? Então Deus está revelando que nós não devemos deixar de entender isso, que tudo que sai da boca de Deus é para a glória de Deus, para a nossa vida e para a vida eterna, amém, igreja? Então vá, por favor, em nome de Jesus, a Atos dos Apóstolos, porque a igreja tem que tomar posse dessas palavras. Será que tem alguma palavra a respeito de você, igreja? Você é a igreja de Jesus? Tem alguma palavra relacionada a você, igreja, nas Escrituras? Meu Deus, Ele deixou para nós, para a sua igreja, principalmente o Novo Testamento, que fala diretamente com o corpo de Cristo na terra. Então vamos aqui em nome de Jesus, em Atos 16. Essa é uma palavra direcionada exatamente ao cristão, à igreja de Cristo na terra. E qual palavra que eu poderia pegar? Eu tenho várias palavras que eu poderia pegar como promessas, mas vamos aos que mais interessam para a nossa vida eterna. Atos 16, 31. O que está escrito aí? A parte B: crer no Senhor Jesus, será salvo quem? Tu e tua casa. Diga glórias a Deus. Isso te agrada, igreja? Deus está falando de vida eterna para você. Olha, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aí ele volta a dizer: eu não sou homem para mentir. Amém? E nem me arrependo do que eu falo. E se eu soltei essa palavra, ela não vai voltar para mim enquanto eu não cumprir esse propósito, se você crer. Amém, igreja? Vamos a outra passagem, volta um pouquinho. Evangelho de Lucas. Eu perguntei para a igreja se a igreja lembrava de alguma palavra que era para ela, que é para você, igreja, para nós, igreja de Jesus Cristo.
Eu me lembro de várias, mas Deus me ateve em duas passagens apenas, para que a igreja se apegue e entenda a mensagem dessa noite. E Lucas 10:19 diz claramente, quem encontrou o Evangelho de São Lucas, diga amém. O capítulo 10, versículo 19. Mas a igreja não ouça apenas, escute com o coração a palavra de Deus, e deixa nascer, fluir dentro de você o que Deus quer que flua, que é a disposição de sair daqui e praticar o que você está ouvindo, amém, igreja? Então 10:19 diz: eis aí, vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Diga: todo o poder. Meu Deus, tem alguma coisa mais que vai ocorrer aí, que o inimigo possa fazer com você, que você não possa com ele? Se o próprio Senhor está dizendo: eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. E ele continua, não para aí não. E nada absolutamente vos causará dano. Diga glórias a Deus. E eu não sou homem para mentir, e nem filho do homem para me arrepender. Isso eu disse, vai se cumprir. Se eu estou garantindo que vocês têm autoridade, vocês têm autoridade. Assim diz o Senhor para a sua igreja. Amém, igreja? Então, no nome de Jesus Cristo, não se esqueçam daquilo que lemos lá na abertura. Não se esqueça, João 14, o que diz em João 14? Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores farão, porque eu vou para junto do Pai. Não se esqueça dessa mensagem, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E quando Ele solta uma palavra, é para que essa palavra se cumpra, ela vai se cumprir naquele que crê. Diga: eu creio. Mas você crê? Amém, Jesus. Então, tome posse da verdade. Eu convido a igreja de Jesus, por favor, em Marcos, no capítulo de número 9. Acho que nós já lemos, né? Mas vamos ler de novo, se nós não lemos. Marcos, capítulo 9. Aleluia, Jesus. E o versículo 23. Nós lemos inclusive na abertura, né? Para fazer o louvor inicial. Foi sim, lemos para fazer. Mas como a mensagem gravada para essa noite não aparece o louvor, é muito importante que fique registrado que foi lida uma outra mensagem essa noite. Exatamente em Marcos 9, 23. Quando alguém diz assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes. Por que Jesus está falando dessa forma? Se podes. Ele está aqui expressando uma situação de espanto. Ele está até chateado com alguém que acaba de fazer uma pergunta para ele: Jesus, o senhor pode alguma coisa? Faça por nós. Ele fala: se podes. Aí então ele responde: muito bem, já que você teve a ousadia de falar se eu posso, então eu vou devolver para você. Então, porque foi isso que ele quis dizer aqui, amado. Percebe a expressão de Jesus. Ele acabou de ser interpelado com a seguinte pergunta. Ele fala assim, a pessoa que está conversando com ele fala: olha, o Espírito que está no meu filho, muitas vezes tem lançado, versículo 22, tem lançado ele no fogo, na água, para não matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Meu Deus, aí Jesus fica admirado, negativamente surpreendido, e fala: se podes. Pois bem, tudo é possível ao que crê. Então ele está dizendo exatamente isso. Tudo é possível ao que crê. Só que isso é possível somente para os que creem. Quem é que crê? Quem tem convicção, quem tem certeza. Deus não trabalha na dúvida, Deus não trabalha na incredulidade. Eu peço que a igreja vá em Lucas, no capítulo 18, sabe por quê? Vai haver coisas que você vai falar: mas isso é impossível, Senhor, não vou nem pedir porque isso é impossível. Meu Deus do céu, não há impossíveis para os que crerem. Tudo é possível ao que crê, tudo não exclui nada, não tem nenhum detalhe que fique fora do tudo, inclui tudo. Pensa num problema que é impossível para você, está trazendo sofrimento. Pensa agora aí, amado. É impossível que todo mundo esteja aqui nessa igreja feliz da vida. Todo mundo, lógico, feliz com Jesus todos estamos, senão nem estaria aqui. Mas você deve ter alguma opressão, alguma coisa que está angustiando, trazendo angústia, está te deixando um pouco para
para baixo, um pouco desanimado, abatido ou abatida. Pense nisso agora. Será que isso que você acabou de pensar está incluso ou está excluído daquilo que Deus falou que tudo é possível para alguém crer? Você entendeu agora que tudo inclui, inclusive, isso aí que você pensou agora? Amém, igreja? Amém. Tudo inclui isso aí que você pensou agora. Então não há impossíveis ao que crer. Mas eu creio, sabe o que Deus pode fazer? Será que Ele vai deixar, como eu falei aqui no culto de terça, se não me engano? Será que eu domingo, eu não me recordo agora? Tem pessoas que falam, Deus não vai se preocupar com isso. Tem tanta coisa para se preocupar. Deus se preocupa com tudo, amado. Eu tenho aqui na igreja dois testemunhos tremendo. Eu já dei, não vou repetir. Uma ave que eu amava muito, ganhei ela com 12 anos de idade. Na época podia, hoje não pode mais. Que é um tal de papagaio, né? Hoje não pode, o tal do louro. Mas eu ganhei na época com 12 anos de idade. Essa loura hoje tem seus 30, já passaram, estou com 52, 40 anos de idade ela tem. Ela veio penadinha, ela veio tudo carequinha, sem pena. Aquela ave eu criei com todo amor. Ela tem 40 anos de idade hoje, não, estou com 30 anos, né? Eu estou com 52, não, ela tem 40 anos de idade, já é uma senhora, né? Uma senhora de 40 anos de idade. E viva, mas ela vive até 80, 90 anos, vive igual adulto, igual ser humano, igual ser humano. Pode pesquisar sobre isso, vive até mais que ser humano. Mas enfim, essa bichinha que eu amo tanto, hoje ela me pica se eu for pegar ela, porque ela está com meu sogro, né? Eles adotam uma pessoa que alimenta eles, que cuida. Então, eu colocava no meu bolso, fazia ela dormir, eu pegava ela de baixo, fazia pegar pelo bico assim, balançava ela. Hoje, se eu tentar chegar lá, ela vai cuidar da gente fora. Mas enfim, não é esse que é o ponto. Eu quero dizer que Deus está em tudo e em todas as coisas. Esse bichinho ficou cego, mas de um olho. E eles têm uma visão tremenda, né? Eles olha aqui, mas está vendo tudo aqui. Você imagina um bichinho desse perder uma visão, ficou branquinho. Eu não sei que doença que ela teve. Na ocasião, ela era novinha na fé, eu tinha recém me convertido. E ela ficou ceguinha. Ela morava com a minha mãe nessa época, lá em Maringá. Minha mãe e meu padrasto cuidavam dela. E ela ficou ceguinha, mas não via nada. Você podia chegar, e olha que o papagaio é um bicho arisco. Você chega, antes de chegar já está te cuidando, né? E você podia chegar a qualquer lado, pessoa que ela não gostava, entre aspas, chegava, brincava do lado que ela não chegava, não via nada, estava ceguinha. Aí aquilo me entristeceu, eu falei, poxa vida, eu não aceitei aquilo lá. Como eu conquistei essa fé, que hoje Deus manda eu pregar, eu peguei um óleo ungido e falei, sabe uma coisa, eu não aceito isso não. E não levei em lugar nenhum, nem sabia que podia levar, não tinha essa noção de pegar um bichinho que ia levar no veterinário. Eu peguei e ungi. Como eu pegava ela, ela dormia comigo, eu botei um olhinho ungido, fiquei ali orando, determinando, Senhor, em nome de Jesus, determinei. Uma bichinha hoje parece que tem visão melhor do que uma criança. Vai ver hoje, você vê. Vixe, acabou. Aquele foi sumindo, aquele branco que estava em volta do olho dela, o olho deles não é branco, né? Não é igual ao nosso assim, né? Ela estava inteiro branco, ela não chegava a nada. Foi sumindo, acabou. Uma semana depois, ela via exatamente como via com outros olhos. E já havia meses que ela estava cega já. E Deus curou ela pela fé. Aí uma outra pessoa da minha família, também tinha uma pequena ave lá, que foi dada como condenada. Alguém deu e falou, esse bichinho vai morrer, se quiser pegar, você pega. Eu vou cuidar. E cuidou também, ungiu, determinou, fez até campanha. Aqui na igreja é aquela questão, Deus não cuida, Deus não está preocupado. Está sim, amados. Ele está preocupado com todo aquilo que te preocupa. Tudo. Ele está em tudo e em todas as coisas. Eu falei isso na terça, no domingo, não me recordo agora o dia. Que você tem que parar de aceitar essa seta maligna que diz essas coisas na tua mente, que Deus não está preocupado com a sua causa. Às vezes ela é pequena, ela é perto do universo, mas para você ela está te incomodando. Entrega na mão do Senhor, confia no Senhor, deposite nele, coloca diante do altar dele, descansa e espera. E hoje essa ave, que eu não esqueci, é calopsita. Também domingo eu estava conversando na casa do meu sogro, mas não aguentava falar, tanto que ela gritava, que ela fazia fala, um pássaro normal. Também estava condenado. Se vocês vissem, eu não sei se a pessoa vai querer dar testemunho um dia desse, mas pode dar um testemunho. Ela estava totalmente condenada. Que jeito que ela estava, Simone, por favor? O que ela tinha mesmo? Ele tinha um pescoço todo, ela não conseguia nem comer. Ela não conseguia comer, ela estava condenada. Deram para ela morrer. E a Simone, pela unção do Espírito Santo, falou, não. Foi lá, começou
consagrar, começou a ungir, começou a orar. E olha que benção, o bichinho hoje está dando trabalho. As que não conversar atrapalha a gente até. Grita, que é um grito estrondoso dela, né? Mas enfim, por que eu estou contando isso? Porque nosso Deus está em tudo e em todas as coisas. Então, por menor que você acha que é o teu problema, que é a situação, entrega na mão de Deus, igreja. Amém? Não fique nessa, não deixe o inimigo te enganar, dizendo que não, Deus não se preocupa com você, porque Ele se preocupa com tudo que realmente te preocupa. Ele está em tudo e está em todas as coisas. Você crê? Amém, Jesus? Eu pedi que você fosse a Lucas, por quê? Lá no versículo no capítulo 18 e no versículo 27, está escrito que, na parte B, os impossíveis dos homens são possíveis para quem? Aleluia. Você pode dar glórias a Deus? Aquele bichinho não enxergava mais, era impossível. Mas para Deus foi possível curá-lo apenas com uma oração. Para aquele veterinário que deu a Simone, a evangelista Simone, aquela pequena ave, aquela calopsita, para ele, um sábio, a ciência, que cuida do animal, do pássaro, condenou, não está morto, vai morrer. Não vai morrer. Ela determinou, ganhou dele e falou, não, eu vou, e hoje está lá. Então, amados, é impossível para o homem, mas para Deus não há impossíveis. Se você crer, diga amém. Então, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Quer lembrar de algo impossível que está na Bíblia, que Deus fez? Vamos juntos então, em nome de Jesus, lembrar. Vamos em Mateus capítulo 14. Vamos lembrar algumas coisas impossíveis que Deus fez? Amém? Mateus 14. Eu sei que você conhece todas essas passagens, mas vamos ver, vamos relembrar, não vamos deixar apagado da nossa memória coisas impossíveis. Será que é possível você alimentar 5.000? Vamos jogar aí que seja 6.000, porque na verdade só é registrado o número de homens com idade militar. A Bíblia é uma tradição, por causa do costume daquele povo do Oriente, em não dar valor, não sei se esse é o termo, não vou colocar isso, porque essa palavra pode ser mal colocada. É um costume de colocar apenas, de contar, tudo que você vê, número de pessoas aqui, é registro de homens com idade militar, homens adultos. Então quando você vê ali que foi alimentado 5.000 homens, joga aí na sua imaginação quantas pessoas poderiam estar lá, com 5 pãezinhos e 2 peixes. É possível acontecer isso? Igreja, é possível acontecer isso? Não. Mas para Deus não há impossíveis. Para nós homens é impossível, não é? Totalmente impossível alimentar 5.000 homens. Aí na imaginação minha pode chegar a quantas pessoas você quiser imaginar, porque a Bíblia vai revelar aqui que fora mulheres e crianças, sem falar que velhos, que a Bíblia não conta, não é, pode estudar teologia que você vai aprender isso. A Bíblia não conta mulher, não conta crianças e nem velhos. Quando se fala em números, se está falando de homens com idade militar. Assim como aqueles 2 milhões e tantos que saiu do Egito, pode jogar muito mais ali. Amém, igreja? Vamos então ler aqui em Mateus 14, e o versículo 14 a seguir. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, vai, adiantada a hora, ou seja, é tarde. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Olha a preocupação dos discípulos, está ficando tarde, está quase na hora de comer alguma coisa, nós temos que comer também. Esse povo vai ficar vendo nós comemos, Jesus. Em outras palavras, eles que estavam preocupados. Então Jesus olhou para eles e disse: não precisam retirar-se daí. Dar-lhes vocês mesmos o de comer. Então o versículo 17 diz que eles respondem: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazemos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, já é finalzinho de dia mesmo, tá vendo? Tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães,
deu aos discípulos e estes às multidões. Estava dentro do cesto, né? Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios, aleluia. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Está aí a revelação. É possível acontecer isso aí? Não, para o homem não, mas para Deus tudo é possível ao que crê. Amém? Será que Jesus creu quando fez a oração? Meu Deus, né? Ele é o Senhor, né? Vamos a um outro acontecimento. Eu quero trazer aqui a memória da igreja coisas impossíveis. Pensa, amados, há uma multidão, final de dia, já começou a vir a fome nos discípulos. Eles começam a ficar preocupados. Jesus, nós só temos aqui 5 pães aqui para dividir para nós, vai ser uma luta já. Nós só temos 5 pães aqui, 2 peixinhos, para nós aqui já dá uma luta. Isso despede esse povo, está dando uma fominha já. Dá vocês para ir o que comer também, vocês não precisam ir embora não. Mas Senhor, daqui que você tem. Amém, igreja? Oh, eu ganho X, vai amaldiçoando o teu salário, viu? Vai amaldiçoando o teu salário, continua. É o Espírito Santo mandando falar para a igreja. Continua amaldiçoando o que você tem, viu? Essa porcaria que eu ganho, essa mexaria que eu ganho, vai amaldiçoando, viu? Você vê onde você vai parar. Abençoa, igreja. Pega o seu salário, o teu lerite, ergue aos céus e fala: Senhor, em nome de Jesus eu te agradeço. Ele só tinha 5 pães, 2 peixes, alimentou 5.000. Se você crê, Deus vai multiplicar o teu salário. Vai amaldiçoando, escondendo aquilo que é de Deus, falando: Senhor, você sabe, né? É pouco que eu recebi. Igreja de Jesus, você está compreendendo, igreja? Como Deus vai mais longe do que você pode imaginar, até em coisas que você nem imaginava. Deus coloca a mensagem, não estava programado para falar isso, mas Deus manda eu dizer. Tem gente amaldiçoando o seu próprio sustento. Ele os ensina: abençoa, aprende a pegar teu limite e agradecer a Deus. Ou o extrato do banco que caiu o teu crédito, agradeça a Deus pelo pouco e seja fiel com Ele no pouco. Espera. Primeiro, Ele não vai deixar faltar nada. Segundo, que Ele vai te colocar no muito, porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. E se Ele disse, escreva que vai acontecer. Se você, glória, quando tudo se fecha, né, amados? No nome de Jesus. Deus mandou falar, não estava programado falar isso, mas Deus mandou falar. Tem gente aqui dentro amaldiçoando seu próprio sustento. No nome de Jesus, expulsa esse espírito de murmuração perto de você. No nome de Jesus. Vamos para a glória de Deus, uma outra mensagem. Nós falamos aqui, na outra passagem, nós falamos de Jesus. Eu já li João 11, não? Não li ainda. Então vamos lá, João 11. Eu não li João 11. Vamos ler então juntos aqui João 11. Sobre uma outra mensagem, uma outra passagem que Jesus fez um grande milagre. Agora, antes de ler, deixa aberto em João 11 aí, por favor. Olha para cá enquanto você está lendo. Depois que você abrir, deixar no João 11, que eu quero que você acompanhe depois a leitura. É possível alguém ser ressuscitado, voltar a viver após 4 dias de morto? Está sepultado, já está enterrado. É possível acontecer isso? Claro que não, amados. Mas para Deus não há impossíveis. Ao que crê. Mulher, eu já te disse, se você crê, vai ver a glória de Deus. Porque a irmã daquele morto, amigo de Jesus, o Lázaro, tentou dizer para Jesus para não fazer isso. Não tira a pedra não, Jesus. Já está cheirando mal. Ô Jesus, você não tem sabedoria, né, Jesus? Coitado, né? É que nem aquela mulher religiosa, né? E assim está cheio de gente na terra, religioso, tentando ensinar a Deus a fazer a obra. Vai em nome de Jesus, em João, capítulo de número 11, versículo número 39. Versículo 39. É a passagem do amigo de Jesus, já morto, há 4 dias, Lázaro, né? Não vou registrar toda a história aqui, vou só me meter em alguns versículos, que está dentro do contexto da pregação, amém? Então ordenou Jesus, 4 dias depois: tirai a pedra, disse-lhe Marta, a irmã do morto. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então é impossível, né? Olha a mente humana, é impossível, Senhor, não faça isso. Jesus olha para ela e diz: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Então quando o inimigo soprar na tua mente que essa causa aí, você está fazendo campanha, a qual você está buscando é impossível, você se lembra que Deus falou: se você crer,
Eu vou crer porque eu vou ver a glória de Deus nessa causa. Diga amém? Amém. Aleluia, Jesus. Isso aí é possível. Mas Jesus está dizendo, mulher, eu não te disse se você crê, você vai ver a glória? Então espera aí, calma. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo disso isto, versículo 43, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O versículo 44 diz: saiu aquele que estava morto, estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, dizendo: desatai-o e deixe-o ir. Diga glórias a Deus. É possível acontecer isso, amados? Só com Deus na frente, né, amados? Para Deus não é impossível. Aí alguém pode dizer assim: olha o incrédulo, olha o espírito da incredulidade ou da murmuração. Pastor, falar isso é fácil. Ele é Jesus. Ele é Jesus, o Senhor Jesus lá fez isso aí. Eu sou apenas uma criatura, coitado de mim. Jesus fez mesmo, eu sei que Jesus fez isso aí. Jesus fez muito mais. Aliás, a Bíblia diz que nem tudo que ele fez, falou, foi registrado. Então ele fez muitas coisas. Ô incrédulo, ô espírito de murmuração, eu te repreendo e te expulso em nome de Jesus da mente da minha irmã e do meu irmão. Sabe por quê? Eu estou dizendo isso para a igreja agora, porque nós não podemos esquecer que Jesus disse lá no início. O que ele disse, amado? O que ele disse? Aquele que crê, não há impossíveis para o que crê. Mas vamos lembrar o que foi dito lá no começo mesmo, em nome de Jesus. O que foi dito lá no comecinho? Deixa eu lembrar aqui, o capítulo. Justamente Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crê. E Jesus disse: vocês que crerem em mim farão as obras que eu faço. Aí envolve a multiplicação do teu salário, viu? Amém, amém? Aí está envolvendo sim a morte daquele teu esposo, da tua esposa, a morte espiritual, que é pior do que a morte carnal. Você olhar para dentro da tua casa e ver teu esposo ou tua esposa, ou um filho ou uma filha morto espiritualmente. Aí Deus está dizendo para você, a mulher ou o homem que ouve essa mensagem: nada é impossível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Porque para Deus não há impossíveis. Mas você crê que eu posso fazer isso? Isso, Senhor. Porque eu posso ressuscitar teu esposo, eu posso levantar tua esposa, eu posso ressuscitar o seu filho. Isso, Senhor. Amém, amigos? Mas você crê que eu posso fazer isso? Igreja. Então vamos continuar ouvindo a palavra de Deus. Nada é impossível ao que crê. Então não podemos deixar que essa voz maligna solte aos nossos ouvidos, que Jesus pode fazer, mas eu não posso. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e outras maiores também farão. Diga amém? Amém. Aleluia. Bom, desde o Velho Testamento Deus tem usado homens para fazer a obra dele. Amém, amém? Vamos lembrar alguns casos aqui rapidamente. O que Moisés fez de tão extraordinário que era impossível que venha à tua memória? Primeira coisa que vem à tua memória, quando eu falo o nome de Moisés, de uma coisa impossível: abriu o mar vermelho. Amém? É possível isso? Não. Mas é possível ao que crê. E Deus falou no coração dele: Moisés, por que esse povo está falando? Por que você está de joelho e prostrado? Por que você está desse jeito? Você que nós não está ouvindo que eles estão cercados, ó. Mar, montanhas, olha lá o exército de Faraó vindo. E eu não sei o que fazer. Fala para esse povo marchar. E você para de ficar ajoelhado, prostrado. Levanta, pega o teu cajado, teu bordão, toca nesse mar aí. E manda ele se abrir, ó. Amém, igreja? Amém. Isso é uma coisa impossível. Mas Moisés teve a convicção. Deus falou. Ele não é homem para mentir. O Espírito Santo estava em Moisés e já dizia essa palavra para ele, ó. Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender do que fala. Se ele está mandando tocar no mar, eu vou abrir. E se Deus está falando para você, homem, mulher, eu vou libertar a causa que você está colocando em minhas mãos. Creia. Se eu estou falando para você, coloca no altar, coloca. Se eu estou falando, faz uma campanha, faça. Não quebre, não quebre. Mas você crê que eu posso fazer? Amém, querido?
Então vamos no nome de Jesus, a lembrança do que Moisés fez. Moisés abriu e o mar se abriu, aí o resto você já sabe. Outra lembrança do sucessor de Moisés, Josué. Quando falar em Josué, a primeira coisa que vem à memória é uma coisa impossível. A primeira situação, além do Jordão, que ele abriu também, né? Atravessou o rio Jordão igual Moisés com o Mar Vermelho. Mas esquece o Jordão, que seria um milagre repetido. Um no mar, outro no rio. Um rio tão grande quanto o mar, quase, o rio Jordão. Mas vamos falar de uma outra coisa. O primeiro grande desafio de Josué, além de abrir o mar, mas já estava registrado que, além de abrir o rio Jordão, o mar foi aberto, então já não era, né? Você está vendo rotina, não deixe o milagre virar rotina na tua vida, viu, amados? No teu coração, na tua mente. Não deixe virar rotina a palavra no teu coração, porque se aquele que nem tem tanta expressão assim na Bíblia, você muitos aqui nem sabiam que Josué abriu o rio Jordão. Você acredita que tem muito cristão que nem sabe disso? Se eu perguntar aqui, agora não vou fazer isso, mas muitos aqui, o que aconteceu? Josué abriu igualzinho, abriu o rio Jordão igual Moisés abriu o Mar Vermelho. Mas era um segundo milagre aparecido com o outro. Então o povo se acostumou. Ninguém nem quase fala disso. Olha aí, o perigo de se acostumar com pregações, se acostumar com as coisas de Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre será. Amém, igreja? E ele usa homens que vai sempre usar. Diga amém? Amém. Então Josué teve um desafio, que quando fala de Josué, eu lembro de Jericó. Amém ou amém? Quem é aqui conhecedor da palavra? Diga se não é isso que você lembra. Amém ou amém? Eu lembro de Jericó, porque ele era líder e Jericó era a primeira grande cidade a ser tomada na Canaã, na terra de Canaã, que Deus havia prometido. Mas como que eu vou tomar uma cidade dessa? Sabe o que era Jericó? Estuda um pouquinho. Jericó era a principal cidade mercante. Era a principal cidade que envolvia transações comerciais. Ela era tão poderosa financeiramente, era uma cidade capitalista, que era cercada de muralha com um exército poderoso. Olha, Deus dá de cara o primeiro desafio para Josué: você vai tomar essa cidade. Como? Uma muralha enorme. Estuda para você ver, tenta imaginar o tamanho de uma muralha de uma cidade poderosa. Era impossível entrar e tomar aquela cidade, até porque eu estou saindo do Egito, eu era escravo, eu não tenho arma nenhuma. É possível fazer isso, amado? Tomar uma cidade daquela? É impossível. Mas o que eles fizeram? Obedeceram. Josué, pega uma folhinha de campanha. Na baixo de lá. Ei, povo meu, se soubesse quem fala conosco, pega uma folhinha de campanha, creia, e venha 7 semanas fazer uma campanha, onde colocam nas minhas igrejas, diz o Senhor, onde colocam a minha unção, há coisas tremendas acontecendo. Mas você crê que eu posso fazer isso? Josué creu, e eu disse a ele, diz o Espírito Santo: Josué, pega esse povo aí, coloca a arca na frente. Aí você sabe as instruções. Pega o povo de 7 dias, dá uma volta todo dia, só dá a volta. Deixa o povo te achar louco, viu? Com a folhinha na mão, dentro da Bíblia. Deixa eles achar você maluco. Que um dia alguém vai pegar a tua Bíblia e falar: vai ler tua campanha dentro de tua casa, discretamente. Deus me mostra acontecendo isso. Ei, coitada da minha mãe, minha mulher, coitadinha, ela acredita nessas coisas. Igualzinho os soldados aí ensinam: ei, povo tonto, esse povo aí. O que eles estão fazendo? Uma volta, aí eles voltando lá, eles voltando de novo. Vamos voltar. No segundo dia, o que eles vão fazer? Sei lá, esse povo vai cuidar, eles cuidaram, mas eles não é armado. Mas por casos, fica esperto com eles aí. O que eles vão fazendo agora? Estão andando de novo. Estão andando de novo, dando volta. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. 6 dias eles fizeram isso. No 7º, o Josué, dê 7 voltas. Hoje, dê 7 voltas. O último dia você dá 7 voltas. Aliás, dê 6. Na 7ª, vocês param e dê um grito de vitória. Aleluia. É como dissesse e está dizendo aqui hoje o Senhor: tome posse. Amém, querido? Josué fez o quê? Será? Não, Josué tinha certeza, convicção de que Deus ia fazer algo tremendo. Ele não imaginava o que ia acontecer ali, mas Deus só falou: hoje eu te entrego Jericó. Aleluia. Ele falou: glória a Deus. Aleluia. Vai no Números, por favor. Vai no capítulo
Não vou pedir que você vá, não. Acho que a igreja, isso não vai tomar muito tempo, mas você sabe que Deus falou para eu, hoje te entrego Jericó. E aconteceu o quê? Deus entregou Jericó. Houve um grande terremoto, depois do grito de vitória, que derrubou aquelas muralhas, morreu todos aqueles soldados que estavam ali na frente de combate. Muitas coisas aconteceram, o próprio Senhor colocou o pânico neles lá, e morreram todos. E Deus deu ordem, agora vocês entrem e tomam posse. Aleluia. Quando Deus está na sua causa, você não precisa fazer nada, só confia nele. Amém? Em nome de Jesus, vai em 2 Reis. Essa passagem eu quero ler com os irmãos. Sabe por quê? Não é de Jericó, agora vamos em 2 Reis. Porque é uma passagem que dá para você até imaginar. Essa passagem que eu vou ler para vocês, 2 Reis, capítulo 6, vai ao encontro dessa passagem. 2 Reis, capítulo 6. Chegou lá, você para. Enquanto você está procurando, vai meditando. Quem conhece mais ou menos o peso de um machado, diga amém. Machado. É ferro bruto, puro. Amém, amém? Mais uma madeira. Mais madeira flutua. Mas o machado não. O próprio ferro não flutua. Mas agora você vai ver. É possível um machado que caiu no rio flutuar sozinho? É impossível. Mas para Deus não há impossíveis. Então aqui o profeta Eliseu é abordado na sua escola, estava apertadinha a escola de discípulos, ele já estava discipulando, tinha uma escola para ensinar, para formar novos homens de Deus. E aí eles chegaram nele e falaram: meu profeta, meu senhor, meu mestre, está muito pequeno, muito apertado o nosso ambiente aqui, não dá para a gente, podemos ir buscar madeira para ampliar isso aqui? Pô, boa ideia, vamos. Olha a preocupação de cristãos, né? Está apertado? Não, vamos ampliar. Um dia nós fizemos isso aqui, amém? Aumentamos 5 metros aqui. Então, está muito apertado. Podemos lá buscar madeira para ampliar? Podemos. Pode ir, podem. Mas vá o senhor conosco? Eu? Vou. Então vamos juntos. Chegou lá, o que acontece? Estão lá cortando madeira, lenha, derrubando árvores, fazendo lenha na madeira para construção, madeiras para construção, é lenha não. Cortando árvores para buscar madeira para construção. Tem que ser madeira boa, né? E aí o que acontece? Uma daquelas batidas, o machado voou. O machado voou. Tum! Caiu no rio e afundou. Ferro puro. Ai, Senhor! É emprestado. Por que ele fez? Ai, Senhor, não é só ir lá na loja e comprar outro e devolver? Não. Estamos falando de uma época que não existia machado. Era uma obra-prima, ainda nova, uma invenção muito recente. Pouquíssimas pessoas tinham condições de ter aquela ferramenta. E eles não tinham recurso nenhum, mas emprestaram de alguém. E ele pôs a mão no bolso e falou: era emprestado. Vamos ler isso juntos? Versículo 1. Quem está cansado, diga amém. Aleluia. Graças a Deus que ninguém disse amém, né? Veja o versículo 1 do capítulo 6, 2 Reis. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele então tornou, dizendo: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado lhe caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus, no caso Eliseu: aonde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Mostrou-lhe ele o lugar. Então disse: Eliseu cortou um pau, não disse, ele cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. A questão agora é a pergunta: o que tem a ver o pau de lançar na água para o machado subir? É a mesma coisa que tem você pegar um papelzinho disso aqui de campanha e preencher ele. É apenas um objeto. É a mesma coisa você colocar aqui em cima, nesse altar, e estender as mãos. São simbolismos que você está simbolizando que tem fé. Ele jogou lá
O pau flutuou. No que ele caiu, afundou, flutuou e já flutuou também o machado. Pode ser certeza que aquele homem de Deus, através de muita oração e com fé, no que ele lançou, já falou: Senhor, eu vou lançar para que o que acontecer com essa madeira aconteça com um machado. Então diga em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Eu lanço a minha campanha. Eu lanço os meus projetos. E sempre determinando para que todos vejam a glória de Deus na minha vida. Amém? Determinando no nome de Jesus. E assim o profeta fez. Ele lançou para chamar a atenção de quem observava. Ele, então, vendo esse pau aqui? Observe. Jogou na água, caiu e voltou. No que ele voltou, voltou o machado também. Então, para a glória de Deus, você também tem meios, mecanismos que Deus coloca em tuas mãos, apenas para simbolizar aquilo que você vai receber de vitória. Quando você bebe a água da vida, representando o tanque de Betesda, domingo nos cultos da campanha da água, não se preocupe não, assim como ele jogou o pau lá e aconteceu a bênção, você também espiritualmente está sendo mergulhado nas águas que curam. Ou você ou a causa sua. Amém? Amém? Então, no nome de Jesus, era uma coisa impossível, mas aconteceu. Por quê? Porque não há impossível ao que crer. Mas você crê que eu posso fazer isso? Amém, Jesus? Então, acontece o seguinte, a pergunta que não pode calar: por que não acontece os sinais que aconteciam com os profetas, com os discípulos que andavam com Jesus, com o próprio Senhor Jesus? Por que não acontece isso hoje? Já que Jesus disse: se você crer, fará as obras que eu fiz e farão outras maiores ainda. Por que não acontece então? A resposta está na Bíblia. 1 João capítulo 5. Por que não acontece isso? Deixa aberto em João, 1 João 5, lá no finalzinho da Bíblia. Vamos para uma parábola aqui agora, Deus me permite fazer ela. Imagine você, mãe ou pai, ou você mesmo quando era mais jovem, se já é adulto e é assim, misericórdia. Se você é mãe e pai, imagine um filho que é assim, ou você quando era jovem. De manhã você é despertado para trabalhar. 6 horas da manhã. Eu me lembro que eu trabalhava, eu tinha que pegar um caminhão, 6 horas, tinha que estar lá no ponto. Era mais ou menos umas, daqui como está na Brasília, um pouquinho mais. Para pegar um caminhão para subir em cima dele para trabalhar de fatorista numa empresa, que foi o primeiro emprego do Estado. Tinha que estar 6 horas lá no ponto. Porque o caminhão passava, se tivesse lá, você ia, senão não tinha vale passe naquela época, não tem hoje. Não. Ou você pagava o teu próprio bolso e pegar um ônibus que era na saída de Presidente Prudente, o lugar que eu trabalhava, e para chegar lá tinha que pegar 2 ou 3 ônibus lá. Eu ia com certeza chegar atrasado. Então de 6 horas tinha que estar lá, faça sol, faça chuva, seja inverno, seja verão, tinha que estar lá. Agora você imagina a geração de hoje, tenta imaginar, 6 horas da manhã acordando um filho para trabalhar. Acorda, senta na cama, levanta, acorda, acorda, vamos trabalhar, não, está na hora. Sabe por que ele perde aquele filho? Ou daquela filha? Vai 5 minutos depois. Igreja. A gente ri, mas acontece ou não acontece isso? E se você não abusar, acontece com você também. Quando o relógio desperta, achei, de olho fechado, achei, muito ninguém. Vira para o outro lado, né? Aí coloca mais uns 3 para despertar. Mais uns 2, aí vem celular, vem tudo, né? Mas por quê? Porque o sono está pesado. E por que a humanidade não toma posse do que Jesus disse? Por quê? 1 João 5,19. Que o mundo inteiro jaz no maligno, dorme no maligno. O diabo colocou um sono na humanidade, e alguns cristãos, já mesmo convertidos, salvos, ainda têm sonos. Tem dificuldade de entender que ele ouve a voz de Deus assim, como alguém do Senhor diz: espera. Aquela voz, sabe aquela você acorda de manhã, o som que está despertando parece que está longe, você demora para ouvir.
É assim que acontece com muitos cristãos, muitos crentes. Jesus está falando, mas ele é aquela voz que desperta às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã para trabalhar. Desperta. Aliás, esse é o tema de hoje. Cutuca o teu irmão do lado e diga para ele: desperta, tu que dormes. É bíblico isso ou o pastor está inventando isso? Efésios capítulo 5. Oh, amados, vamos lá juntos e coloque-se em pé em nome de Jesus. Efésios capítulo 5. Tudo isso para Deus falar para você: olha, a humanidade está dormindo ainda. Eu tenho dito que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e farão obras maiores ainda. Eu tenho dito que tudo que eu prometi eu vou cumprir se você crer. Eu tenho dito que eu te dei autoridade, te dei poder para você derrotar todo o poder do inimigo e não vai te causar dano nenhum. Eu te disse que não há nada que eu não faça, que não há nada que não possa se tornar possível de ser feito se você crer. Mas a humanidade continua: será? Mas será? Não é de admirar que muitas vezes na emoção pega uma folha de campanha, na semana seguinte não está na igreja, porque foi despertado, mas preferiu continuar dormindo. Igreja de Jesus Cristo, Deus está mandando dizer, Efésios 5, versículo de número 14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, que significa ignorante, né? Como que não tem conhecimento. Antes de você conhecer Jesus, você conhecer essa palavra, que ele é onipotente, você era um nécio, era um ignorante, não tinha conhecimento. Mas a palavra diz: não ande como nécio, como ignorante, como quem não tem conhecimento. Você tem conhecimento, então não faça como eles. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo, analisando o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Diga glórias a Deus. A partir de hoje, pega teu lerite, o homem, e glorifica a Deus. Fala: Senhor, obrigado. Agora, quantas vai aumentar aqui, o Senhor me determinou, mas eu agradeço, Senhor. E assim como o Senhor multiplicou aqueles pães, aqueles peixes, eu profetizo multiplicado esse meu salário, porque eu creio que o Senhor pode mudar a minha história. Mas para isso eu vou crer no Senhor, vou continuar sendo fiel, como diz a tua palavra: sede fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Diga amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Desperta, desperta, ó tu que dormes. Desperta. E não é só para situações financeiras não, em todas as áreas da sua vida. Desperta, ó tu que dormes. Amém? Senhor Deus e Pai, aí estão seus filhos que ouviram a mensagem, e eu também ouvi, pregando e ouvindo, Senhor, aquilo que teu Espírito revelava. E a glória do Senhor está manifestada quando há, Senhor, a disposição de cumprir o propósito do Senhor pregado. Então que todos saiam daqui, Senhor, dispostos a não esquecer o que o Senhor avisou essa noite, comunicou aos nossos corações e à nossa mente, para que não só sejamos ouvintes, mas praticantes do que ouvimos, Senhor. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus, eu abençoo a todos que ouviram com o coração essa palavra e receberam ela em nome de Jesus.